Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos São Bento. E a vida de São Bento é um grande ensinamento para nós. A vida dos santos é um grande modelo para a nossa vida. Recordar São Bento é recordar a história da igreja, fazer memória da história da igreja. A nossa igreja tem mais de 2000 anos. E o fato é que, mesmo a igreja tendo mais de 2000 anos, ela sempre é atual. Ela sempre se atualiza, porque o Espírito Santo faz nova todas as coisas. A gente não joga fora as experiências do passado. Pelo contrário, existe um depósito, existe um tesouro que alimenta a vida da igreja ao longo dos séculos. Recordando um pouco São Bento, e até falando, trazendo um pouco de contexto para nós compreendermos a importância que São Bento tem para nós. São Bento, ele é o grande patriarca do monaquismo ocidental. Então, antes de São Bento, os cristãos, depois que deixaram de ser perseguidos, alguns cristãos decidiram viver a vida eremita, ou seja, ir para o deserto, viver ali uma vida de santidade no deserto. Agora, o desafio para viver a vida cristã, já que não existe mais a perseguição, já que agora nós temos liberdade de viver a nossa fé, alguns decidiram viver a vida no deserto e ali crescia na experiência do autoconhecimento, no conhecimento de Deus, da vida espiritual. E a gente tem grandes homens que viveram isso. São Jerônimo, inclusive, vivia uma vida eremita, uma vida individual de santidade. Porém, depois o Espírito Santo inspira novas coisas, como é próprio do Espírito Santo. Ele inspirou a vida agora, não mais uma vida de santidade individual, onde você sozinho vive essa busca, esse desejo de encontrar a Deus, mas agora nós somos chamados a viver, eles identificaram isso, uma vida comunitária. Uma vida comunitária. Então, a santidade agora, ela será vivida de modo comunitário. E essa vida comunitária fez brotar quantas vocações na igreja. Os barnabitas é uma congregação comunitária. As comunidades novas, hoje já é uma realidade nova na igreja, é uma vida comunitária. Então o Espírito Santo atua na história da igreja e, através da vida comunitária, nós somos chamados a compartilhar os dons, a compartilhar a nossa vida, a nos santificar, a juntos crescermos no aprendizado e no acolhimento uns dos outros. A vida comunitária é um grande ensinamento para nós. Por isso que a própria vida comunitária da igreja, a igreja sempre nos ensinou que não existe essa história de religião privada, fé privada. Não existe essa história de nós vivermos a nossa fé de modo privado na nossa casa. É bem melhor a gente fazer a experiência da vida comunitária com os nossos irmãos. Mas a gente encontra fraqueza nos nossos irmãos. É verdade, mas a gente se santifica também.
Porque assim como você encontra fraqueza na vida do outro, o outro também vai encontrar fraqueza na tua vida e você vai aprender a lidar com a fraqueza do outro e ajudá-lo no crescimento espiritual dele, ou seja, você não vai desistir dele, assim como ele não desistirá de você. A gente se alimenta, sozinho você não alimenta ninguém. Sozinho você pode até mesmo se perder dentro de um processo. Evidentemente que hoje a vida comunitária para nós é esse grande modelo. Mas eu gostaria de falar sobre aquele princípio que é extremamente importante e que São Bento nos ensinou. Oração e trabalho. Ensinava isso aos seus, é uma regra que todos nós sabemos da importância. Mesmo o trabalho espiritual, ele tem que ser regado pela oração. Às vezes a gente parece que quer criar uma dicotomia entre oração e trabalho. Esse momento agora é o momento da oração. Esse momento agora é o momento do trabalho. Não. O teu trabalho precisa ser um trabalho que vai sendo alimentado pela sua oração. A oração, ela é extremamente fundamental para o nosso amadurecimento espiritual. A falta de oração nos faz não oxigenar a nossa vida espiritual. Você precisa da oração para que você possa compreender e discernir a tua vida. Tudo na tua vida precisa passar pela oração. Não, eu sou um homem racional. A minha razão, ela ajuda os discernimentos que eu preciso fazer. Tudo bem, você vai levar a sua vida para o precipício. Porque a tua razão, ela vai te ajudar. Mas a nossa razão, ela tem limites. A tua razão precisa ser iluminada pela fé. Fé e razão. Razão, a gente não pode separar uma coisa da outra. A nossa razão é um bem, recebemos de Deus. Mas a gente não pode prescindir daquilo que é importante e é fundamental, que é a vida de oração. Vejam, a primeira leitura de hoje fala de um combate. A vida de oração é o combate. Talvez você precisou combater para vir para a missa nesse horário. Talvez você não tenha muito hábito de participar da missa tão cedo e foi um grande desafio você se levantar. Mas você sabia que a oração, a Eucaristia, é de fato para você a coisa mais importante. Então você se levanta, mesmo que você esteja ali cansado, querendo ficar mais em casa, deitado, dormindo, descansando, mas você, sabendo do valor da Eucaristia, que a tua vida, como nos diz o documento da igreja, gravita em torno da Eucaristia. A nossa vida gravita, a nossa vida, ela é alimentada pela Eucaristia. Então, essa é a primeira oração, a mais importante, a Eucaristia. E também as demais orações que ao longo do dia nós vivemos, as nossas devoções, a nossa oração com a palavra de Deus, a nossa oração pessoal, tudo isso deve fazer parte da nossa vida. Sem isso, a gente vai ter muita dificuldade de discernir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, a oração é o principal, é o fundamental. Não podemos viver uma vida cristã sem oração. Não podemos viver uma vida cristã sem oração. E a vida cristã e a oração, ela é combate. Eu preciso combater, lutar.
lutar contra as minhas paixões, lutar contra os desafios. A gente às vezes está passando por um momento difícil, então eu preciso lutar para viver a vida de oração. Mesmo que tudo dentro de mim esteja confuso, mesmo que as coisas dentro de mim estejam querendo me levar para outro caminho, eu não posso deixar de rezar. Estou sem vontade, significa que eu não vou rezar? Pelo contrário, eu não sou levado à oração porque eu estou sentindo vontade de rezar. Eu rezo porque a oração é um bem. Aquilo que é um bem precisa ser vivido. Eu não posso hoje rezar, amanhã não acordei tão disposto assim, não rezo. E assim a nossa vida, a gente não cresce na vida espiritual, porque a gente reza em alguns momentos, ou quando a gente está com vontade de rezar. Então, princípio fundamental, oração. Mas um outro princípio fundamental é o trabalho espiritual. E a gente deve se perguntar muitas vezes, a gente trabalha para a igreja, a gente serve a igreja? Você que participa dessa Eucaristia, seja na transmissão, ou até mesmo vocês que estão aqui, qual o compromisso que você tem com a igreja? Não pode ser simplesmente o compromisso de participar da vida sacramental. A vida sacramental, ela é essencial. Porém, a vida sacramental, a nossa vida na igreja, a participação até mesmo na Eucaristia, ela deve ser para nós um movimento, ela deve nos levar ao movimento de saída. Ou seja, eu não vivo para mim, eu saio para servir os outros. A própria Eucaristia, quando na conclusão da celebração, o sacerdote ou o diácono despede a comunidade, ele despede a comunidade para a missão. Daí vem o nome missa. O nome missa que a gente utiliza vem dessa consciência de que eu recebo a Eucaristia para servir aos outros. O trabalho espiritual, a dedicação aos ministérios na igreja. A nossa igreja é uma igreja onde todos devem se comprometer com o trabalho espiritual. Todos devem se envolver com o trabalho espiritual. Então, oração e trabalho. O Papa Francisco nos recorda. Oração sem trabalho é intimismo. Ou seja, é o gozo. Eu procuro a Deus para simplesmente sentir o gozo da sua presença. Mas, se você se relaciona com Deus simplesmente para se sentir bem, na verdade, Deus para você é alguém que está na tua vida para te dar um contentamento, mas você não reconhece Deus como o Senhor da tua vida realmente. Ou seja, Deus, eu procuro para que Ele me dê alguma coisa em troca. Existe aqui um comércio. Não, a nossa oração não é essa oração intimista, é para mim. É para que eu me sinta bem, é para que eu me sinta consolado, é para que eu me sinta... A nossa oração não tem esse fim. Da mesma forma, a gente não pode simplesmente trabalhar e não rezar. Se a primeira tentação é a gente ser intimista, porque reza, mas não trabalha, só reza para sentir gozo, existe também o outro lado da moeda, o ativismo. Eu trabalho e não rezo. Então, da mesma forma, a gente não vai fazer a experiência que deve ser a verdadeira experiência cristã, que Deus deseja para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Precisamos ser homens de oração e homens de trabalho a serviço do reino dos céus. Jesus tinha compaixão, porque ele via um povo que estava cansado, o cansaço espiritual, a fadiga,
a fome, a fome material, mas a fadiga espiritual, a fome espiritual. Por isso precisamos de oração e trabalho, para assim podermos servir a Deus como devemos servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos as nossas preces ao Senhor.